Graça e paz, pessoas amadas e escolhidas do Eterno, lendo a Bíblia diariamente. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade na nossa leitura do livro do Êxodo. Capítulo dessa vez é o capítulo de número 11. E sem perca de tempo, vamos para a nossa leitura. Capítulo 11 do livro do Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés: atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso o faraó os deixará sair do seu território. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e de ouro aos seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com os bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais de Faraó quanto como pelo povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino, em todas as famílias do Egito. Em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou os seus animais. Com isso saberão que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão, suplicando: por favor, vá embora. Saiam logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Só então eu sairei. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés: o faraó não lhe dará ouvidos. Por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. Então, capítulo 12 do livro do Êxodo, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Versículo 2. De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Versículo 5. O animal escolhido deve ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Nessa mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua,
nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará a casa aonde vocês estão. Quando eu ver o sangue, passarei sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado todo ano, de geração em geração. Vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito, exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês celebrarem nesse dia de geração em geração. Êxodo capítulo 12, versículo 18. O pão que comerem será preparado sem fermento, desde a tarde do 14º dia do primeiro mês, até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Versículo 19. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Versículo 20. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 22. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramo de isopo, molhem-no com sangue. Usando o isopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta da casa. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele ver o sangue nas laterais e no alto da porta, passará sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em sua casa para matar vocês. Lembrem-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia.
Então seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostrarão e adorarão. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e a Araão. Versículo 29 do capítulo 12 do Êxodo. À meia-noite o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo o primeiro macho entre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Êxodo capítulo 12, versículo 31. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Araão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo, levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor, como pediram. Levem seus rebanhos, como disseram. Sumam daqui, vão embora, mas abençoem-me ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra o quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. Versículo 34. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Naquela mesma noite os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e animais. Com a massa sem fermento que havia levado do Egito, assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. Êxodo capítulo 12, versículo 40. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Versículo 41. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor, e deverá ser lembrada por todos os israelitas, de geração em geração. Versículo 43, ainda do capítulo 12 do Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés e a Araão: estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado.
Versículo de número 45. Os residentes temporários, os empregados, não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 48. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles deverão ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês. Como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia de Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. Êxodo, capítulo de número 13. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então Moisés disse ao povo: este é um dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. Lembrem-se de que não comer coisa alguma com fermento. Versículo 4 do capítulo 13 do Êxodo. Neste dia, no mês de Abibe, vocês foram libertos, depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hetitas, dos amoreus, dos heveus e dos jebuseus. Celebrem esta cerimônia neste mesmo mês a cada ano. Ele jurou a seus antepassados que lhes daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Êxodo 13 e 6. Durante 7 dias vocês deverão comer pão sem fermento. No 7º dia façam uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento nos 7 dias. Nesse período não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. Versículo 8 do capítulo 13 do Êxodo. No 7º dia, cada um explique a seus filhos: hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Êxodo capítulo 13, versículo 9. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida. É isso que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados. Quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresentem ao Senhor
todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor, como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significa tudo isso? E vocês responderão: com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Êxodo capítulo 13, versículo 15. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou da terra do Egito. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem. E durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor disse a Moisés, Êxodo capítulo 14, versículo 1, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairote, entre Migodol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros no deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória no meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim fizeram. Êxodo capítulo 14, versículo de número 5. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem, convocou suas tropas,
Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó rei do Egito para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos, carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Piairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepultura no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhes avisamos, ainda estávamos no Egito, não lhes avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. Mostrarei a minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito a verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar e foi para a retaguarda. E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Êxodo capítulo 14, versículo 24. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios
e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum egípcio que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor em seu servo Moisés. Êxodo capítulo 15. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e minha canção. Ele é meu Salvador, é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no Mar Vermelho. Águas profundas os cobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de tua majestade, derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente, que os consome como palha. Com o forte sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram, como muralhas se levantaram, e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia: eu os perseguirei e os alcançarei. Eu os saquearei e deles me vingarei. Puxarei minha espada e com forte mão os destruirei. Mas tu sopraste com teu fôlego e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas. Estendeste tua mão direita e a terra engoliu nossos inimigos. Com teu fiel amor, conduzes o povo que resgataste com o teu poder. O guias à tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem. A angústia se apoderou dos que vivem na Filistia. Aterrorizem-se os líderes de Edom. Estremecem os nobres de Moabe.
Desfalecem os habitantes de Canaã. O espanto e terror caem sobre eles. O poder do teu braço os deixa paralisados, como pedra. Até teu povo passar, ó Senhor. Até passar o povo que compraste. Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação. O santuário, o soberano, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Araão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias, sem encontrar água. Quando chegaram a Mará, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. E ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Amém, irmãos? Graças a Deus. Conseguimos aí, para a glória de Deus, lermos 5 capítulos novamente. Já estamos no capítulo 15 do livro do Êxodo. Convida as pessoas que você sabe que tem curiosidade, desejo de ler a Bíblia, mas não consegue fazer isso sozinha. Convida ela, fala: olha, vamos ler a Bíblia com o apóstolo Erivan Souza, todos os dias às 20 horas. E fica gravado, você pode ler depois. Você que está aqui agora pela primeira vez, se inscreva no canal, todos os dias lives ao vivo, vídeos diariamente, um conteúdo totalmente edificante, onde você passará a conhecer melhor a Deus e terá um relacionamento verdadeiro com Ele.
onde você descobrirá o verdadeiro Deus, o verdadeiro Evangelho, conhecerá a verdadeira palavra do Senhor, livre de dogmas teológicos, doutrinários, regulamentações humanas, livre, desprendido de tudo que é obstáculo, de tudo que é desafio, de tudo que te colocou distante, longe da salvação e do teu Pai, o Todo-Poderoso Criador, nosso Deus. Venha conhecer o verdadeiro Evangelho, venha ler a Bíblia diariamente conosco. Amém? Senhor Deus, muito obrigado. Que o Senhor abençoe a noite, a manhã, a tarde, a madrugada dessa pessoa. Não sabemos em que horário ela passará, ela estará aqui lendo conosco, ela chegou até aqui. Mas, ó Deus, de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor estará com ela durante a manhã, a tarde e a noite. E agora durante a noite, ó Pai, dai aos teus filhos um bom descanso, sono profundo, sonhos, Pai, que os torne capazes de realizar. Derrama unção, enquanto eles dormem, prepara-os para realizar os sonhos que o Senhor tem dado, para cumprirem os projetos que eles têm projetado. Que o Senhor abençoe os filhos, os netos, os sobrinhos, os primos, os tios, as tias, os avós, os pais. Abençoa, Senhor, os empresários, os patrões, os funcionários. Abençoa os líderes. Abençoa, Pai, este lar, esta família. Derrama sobre eles a tua graça e o teu poder. Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe, que o Eterno continue contigo, em nome de Jesus. Venha ler a Bíblia toda, venha ler a Bíblia diariamente conosco. Um beijo, Deus te abençoe.